them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring thou little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. We all... God's seeing to that today. Deus está cuidando disso hoje. Yeah. Some way it slips in. We don't know how. Sim, de alguma maneira ela entra. Não sabemos como. Though they won't sponsor it, but there's some seed out there that's predestinated. Ainda que não cooperem, porém há semente lá que é predestinada. Anyone knows anything about the Bible knows that harlot was predestinated. She sure was. She did. Qualquer que conhece algo da Bíblia sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi. Ela não... The Bible said she perished not with them who believe not. That's right, but she believed the message of the hour. A Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Isso mesmo. Porém, ela creu na mensagem da hora. God gave her a sign by his messengers. E Deus lhe deu um sinal por meio de seus mensageiros. Said, take a scarlet red streak and tie it on your... Disseram, toma um cordão vermelho, escarlate, e amarra-o em tua... Said, remember, if you don't tie that streak there and leave it there, what we've escaped by, we're not responsible for our own. Disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou o deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. And said, if you're out from under it, we're not responsible. E disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Oh, que coisa! Rahab, every predestinated seed in here, you get out there and go to hunt them. Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Get your daddy, your mother. Tome seu pai, sua mãe. Well, we just come under that atonement. Down in Egypt and everything that we didn't have under that token perished. Pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito e tudo que não estava sob aquele sinal pereceu. Rahab, I'm giving you a sign. It's a token. Raabe, estou lhe dando um sinal. Ele é um sinal. Now, I'll say in the name of the Lord is to say, if you'll put that, I'm acquainted with that, with the messenger. E eu digo no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. I'm acquainted with the angel of wrath, Joshua, God's destroying messenger. Eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué. Ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus. I'm acquainted with him, and he knows that there has to be a token sign. E eu estou familiarizado com ele, e ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. You hang that there, and I'll assure you I take oath. E penduras isso ali, e eu te asseguro, eu juro. God took oath too. That what was out from under it would perish, and all that was under it would live. Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria, e tudo que estivesse sob ele viveria. Now the same oath is today, the same thing. I will not let you perish with them who doesn't believe the message. E agora é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa, vejam. Não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. And they should heard the works have been done, and she believed it. E ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas e ela creu. But about she's her father and a couple of brothers or something was the only one believed in the whole city. Mas a respeito, ela e seu pai e uns irmãos, ou algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. See how few it is? Just one here and there. A little family will come out from the state. Is that right? Vem quão poucos são? Apenas um aqui e outro ali. Uma pequena família sai de um estado. Isso mesmo? Exactly.
we're talking facts. If you go to see what the antitype is, you have to see what the type was first. Exatamente agora. Aqui estamos relatando fatos. Nós estamos... Se for para vermos qual é o protótipo, você primeiro tem de ver qual foi o tipo. You have to see what the shadow is, then you know what the real things will look like. See? Você tem de ver qual é a sombra, então você saberá como se parecerá a coisa real. Vem. His power was displayed, judgments in line. They must believe in order to be saved. Yes, sir. Seu poder foi exposto. O juízo está prestes a se dar. Eles devem crer para serem salvos. Sim, senhor. And these fellows went in there, these messengers, and caught that predestinated seed that believed. E estes rapazes entraram lá, estes mensageiros, e apanharam aquela semente predestinada que creu. She used her house for a church to receive these messengers. They were living in them churches. Ela usou sua casa como igreja para receber esses mensageiros. Eles não os deixavam entrar em suas igrejas. Não, senhor. So they won't let you either. They kick you out if you say anything about it. Estão vendo? Então ela... Tampouco deixarão vocês. Eles os expulsarão se mencionarem algo sobre isto. Sim, vem. They got all in her city that would believe under the token. Eles reuniram todos em sua cidade que criam sob o sinal. That's exactly what we better do today. Isso é exatamente o que devemos fazer hoje. If you want some loved one saved, you better get them in right now. Se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora. Vem. When God's wrath destroyed that big city, the token sign held her house safely. Amen. Quando a ira de Deus destruiu aquela grande cidade, o indicativo do sinal guardou sua casa com segurança. Amém. Why? The sign was on her token, or the token was on her house. When the rest of the city shut to the ground. Que foi? O indicativo estava no seu sinal, ou o sinal estava na sua casa, quando o resto da cidade desmoronou. What was it? What was it? Joshua, the messenger of God. Que foi isso? Que foi isso? Josué, o mensageiro de Deus. God himself recognized his messenger's message. Amen. Amen. Deus mesmo reconheceu a mensagem de seu mensageiro. Amém. It proved it. It proved it. They recognized the message. He recognized his messenger's message. Ele provou isso, eles reconheceram a mensagem. Ele reconheceu a mensagem de seu mensageiro. And when all the rest of the city shut down, there stood Rahab's scarlet token over the door, and the rest of them was gone. E quando todo o resto da cidade desmoronou, ali estava o sinal escarlate de Raabe sobre a porta. E o resto deles estava morto. And then right straight up went the destroying angels and destroyed everything that was in the city, not even a piece of goods was left. Então, imediatamente subiram os anjos destruidores e destruíram tudo que estava na cidade, nem mesmo um pedacinho dos pertences foi deixado. One took out a piece of goods and had it perish with it. Out of that denomination. Um pegou um dos pertences e teve que perecer com isso, daquela denominação. Took the whole thing and destroyed it. Pegaram tudo e destruíram. Cursed be the man who ever tries to build it. His firstborn will die when he starts and so forth. Maldito seja o homem que tentar construí-la. Seu primogênito morrerá quando ele começar. E assim por diante. God cursed it. Like that big thing that rejected the message of grace and mercy. Thought they were safely secured. Deus a amaldiçoou como aquela grande coisa que rejeitou a mensagem da graça e misericórdia. Eles pensaram que estavam numa condição segura. Many people think today because I belong to the church, I'm safely secured. Don't you believe that's nonsense? Muitas pessoas pensam hoje, porque eu pertenço à igreja, eu estou seguro. Não creia você em tal absurdo. When the blood shall be a token unto you. The Spirit now is a token unto you. The life that was in the blood. Quando o sangue vos será por sinal, o Espírito agora é o sinal para vocês. A vida que estava no sangue. Let's think that. The same token that they used in Egypt, the same life token that was in Egypt, God used the same symbol up there. Vamos pensar nisso. O mesmo sinal que utilizaram no Egito, o mesmo sinal da vida que estava no Egito, Deus usou o mesmo símbolo lá. Joshua, a perfect type of Jesus, was true to the token sign that his messengers had preached. Josué, um tipo perfeito de Jesus, foi fiel ao indicativo do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Joshua, when he said that, he said, "Don't touch that house or anything in it. It's reserved for the Lord." Amen. Josué, quando ele disse isso, ele disse: não toquem naquela casa ou em nada dentro dela.
ela é reservada para o Senhor. Amém. A Gentile, a harlot, streetwalker. But she heard and believed, and she applied the token. Uma gentia, uma prostituta, mulher de rua. Mas ela ouviu e creu, e ela aplicou o sinal. No matter how stooped you are in sin, what you have done, that doesn't have one thing to do with it. Não importa o quanto você esteja afundado em pecado, o que você tenha feito, isso não tem nada a ver. You apply the token. It's for you. Aplique o sinal, ele é para você. If you feel in your heart there's something tugging, it's for you. You apply the token. Se você sente no seu coração que há algo puxando, é para você. Aplique o sinal. And the word Joshua means Jehovah Savior. So does Jesus. He's the Savior. E o grande a palavra Josué significa Jeová Salvador, como também Jesus significa um Salvador. And Joshua, when he knew his messengers turned back and said, I have obeyed your orders. E Josué, quando ele conheceu seus mensageiros voltaram e disseram, obedecemos tuas ordens. And there was a woman we found when we played the tapes, we found a woman that believed. E houve uma mulher que encontramos quando tocamos as fitas, você sabe, encontramos uma mulher que creu. And we told her that all that would come under that red sign back there, the token, it would mean. E nós lhe dissemos que todos que se colocassem sob aquele sinal vermelho lá atrás, o sinal, o que ele significava. I preached that. Will you honor Joshua? Agora pregamos isso. Você honrará isso, Josué? I sent you to do it. Amen. Eu vos mandei para que assim o fizessem. Amém. And then when that God honored it, the house never shut down. E então, quando, pois, Deus a honrou, a casa não caiu. Then when Joshua stood there and gave the signal to destroy the whole thing, went right straight up. E então, quando Josué se posicionou ali e deu o sinal para destruir a coisa toda, foi diretamente para cima. And Rahab and all of her people sat right, and all their possessions. Amen. Amen. All their possessions was in the house safely. Rabi e todos os seus estavam salvos, e todos os seus bens, amém, amém, todos os seus bens estavam na casa, seguros. They just stood there and didn't have to look out the window, they could read the scripture while the battle was going on. Eles simplesmente ficaram lá e não tiveram que olhar pela janela. Eles podiam ler as escrituras enquanto a batalha se dava. She come right back and courted the general in army and was raised up and come up in Bethlehem, and her portion was allotted up in there to them. Ela voltou e namorou o general do exército e foi levantada e foi para Belém e a porção dela foi dividida lá para eles. And she brought forth a famous son, and that famous son brought forth another famous son, and that son brought forth another famous son until a great famous son came. E ela deu à luz um filho famoso, e aquele filho famoso gerou outro filho famoso, e aquele filho gerou outro filho famoso, até que o grande e famoso filho veio. Right down on through Obed and on through Jesse and on down into David. That's right. Descendo e passando por Obed e passando por Jessé e chegando a Davi. E isso é correto. Harlot Rahab, because she believed the messenger. A prostituta Raabe, por quanto creu no mensageiro. She applied the token, and her house of Savior should perish down there where she's at. Ela aplicou o sinal e sua casa foi salva. De outra maneira, haveria perecido lá onde estava. Listen close now. Oh, say you recognize it. Ouçam-me atentamente agora. Oh, diga, você reconhece isto? All under it was saved in Egypt. All under it was saved in Jericho. All under it will be saved today. Todos os que estavam debaixo foram salvos no Egito. Todos os que estavam debaixo foram salvos em Jericó. Todos os que estão debaixo disto hoje serão salvos. The blood-bound, blood lamb is a type of Jesus Christ. O cordeiro do sangue ligado ao sangue é tipo de Jesus Cristo. In Hebrews 13, 10 and 20, I ain't got time to read it. Put it down, I was going to read it. Em Hebreus 13, 10 e 20, não tenho tempo para ler. Anote, eu ia ler. It is called the everlasting covenant. The blood of Jesus Christ is called the everlasting covenant. Yes, sir. Everlasting covenant. Ele é chamado o concerto perpétuo. O sangue de Jesus Cristo é chamado o concerto perpétuo. Sim, Senhor, concerto perpétuo. Why was it called eternal covenant? Because it wouldn't be eternal. When we're redeemed, it's all over then. Por que não foi chamado concerto eterno? Porque não é eterno. Quando somos redimidos, então aí termina. It's an everlasting, which means
certain amount of time till time is up. Ele é perpétuo, o que significa que é por certo tempo até que o tempo termine. There'll never be another one. When time runs out, we won't need no covenant. But until time runs out, we need the covenant. Nunca mais haverá outro. Quando o tempo terminar, não necessitaremos do concerto. Porém, até que termine o tempo, necessitamos do concerto. I remember Hebrews 13, 10 to 20. Everlasting covenant. Agora lembrem-se, em Hebreus 13, 10, 20, um concerto perpétuo. God's blood-bound promise makes us free from sin. Amen. A promessa de Deus ligada ao sangue nos livra do pecado. Amém. There's no sin in him. Sin, self, flesh. Não há pecado nele. Pecado em si, carne. Worship him and show forth his promised power. Adore-o e mostre seu poder prometido. God's blood-bound, token-bound, covenant people has the Spirit of Jesus Christ in you, that he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Displaying the covenant. See? O povo de Deus do concerto ligados ao sangue, ligados ao sinal, tem o Espírito de Jesus Cristo aqui, pois aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará, expondo o concerto. Vem. New Testament, testament means covenant. That's right, isn't it, Dr. Vale? Testament means covenant. Novo Testamento. Testamento significa concerto. É isso mesmo, não é, Dr. Veil? Testamento significa concerto. The New Testament means the new covenant. O Novo Testamento significa o novo concerto. The Old Testament was the old under the Lamb, that the life could not come back on the believer. O Velho Testamento é o antigo sob o Cordeiro, que a vida não podia voltar sobre o crente. The New Testament was the Lamb of God, and his life comes back on us. O Novo Testamento foi o Cordeiro de Deus, e sua vida volta sobre nós. Blood's life, see, blood is life in the New Testament. A vida do sangue. Estão vendo? O sangue é vida. No Novo Testamento, See, life is from the blood of the Lamb, which means the New Testament, New Covenant. vejam, a vida vem do sangue do Cordeiro, que significa o Novo Testamento, novo concerto. That God, after those days will I write my laws upon the fleshly tables of her heart. Pois Deus, depois daqueles dias, escreverei minhas leis nas tábuas de carne de seus corações. Estão vendo? See, not upon the stony tables and a lamb's blood, Estão vendo? Não nas tábuas de pedra e sangue de cordeiro, but you had to say, yeah, I got the blood over here. Now what does it say to you? que você tinha de dizer, sim, eu tenho o sangue aqui, agora que diz para fazermos? But upon the tables of your heart. See, the Spirit covenant will I make with the people. Mas nas tábuas do coração, vejam, o concerto do Espírito que eu farei com o povo. And it displays his power. John 14, 12 says, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. E ele expõe seu poder. João 14, 12 diz, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. New Testament is new covenant, new life. Novo Testamento é concerto novo, nova vida. Shows Jesus has met every requirement for us that God requires. Mostra que Jesus cumpriu todo o requisito exigido por Deus. To make us back truly sons and daughters of God under the blood, for there is no more condemnation. Para nos tornar verdadeiramente filhos e filhas de Deus sob o sangue onde não há mais condenação. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em. Not those who are believing it, those who are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. And my word is Spirit. Right. Não para os que estão crendo nisto, os que estão em Cristo, os que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. E minha palavra é Espírito, é vida. Couldn't I take a text from that and stay about a couple more hours? But we'll hurry over, you see. Vem, como eu poderia tomar um texto disso e ficar mais umas 2 horas, mas nos apressaremos com isso. Vejam vocês. No more condemnation, free from sin, free from the cares of the world. No condemnation. Não mais condenação, livres de pecado, livres dos cuidados do mundo, sem condenação. Why? To them that have been by one Spirit baptized into one body. Porque aqueles que por um Espírito foram batizados num corpo, There the blood of the Lamb has been applied
the God of heaven has accepted you, and His life is in you, and you're sons and daughters of God. Aí o sangue do Cordeiro foi aplicado, o Deus do céu aceitou vocês, e a vida dele está em você, e vocês são filhos e filhas de Deus. Your character is God's character. O seu caráter é o caráter de Deus. What is it? A little pushover? No, sir. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, senhora. God's a God of judgment. He's a God of correct. It must be on the line. Nothing else will do. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha. Nada menos que isso servirá. That's the kind of character you are because you're the character of your father. Esse é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter de seu pai. Estão vendo? What? The life. What? The life is took for the blood. See, the life itself is took. See, the life it took for the blood. O que? A vida. Observe quando a vida é tirada para o sangue. Vem, a própria vida é tirada. Vem, a vida tirada para o sangue. See, the blood was applied and the life could not come on the believer then for the life of an animal, not the life. Estão vendo? O sangue foi aplicado e a vida não podia voltar sobre o crente, então, pois era a vida de animal, não a vida... But see, instead of a human being, it was a superhuman being. See? Porém, vejam, em lugar de um ser humano, foi um super ser humano. Estão vendo? And that makes the human being now not only a human being, but he's a son and daughter of God. E isso faz do ser humano não só um ser humano, como também é um filho, é uma filha de Deus. The super life that was in him comes back upon you. Da super vida que estava nele volta sobre você. And changes you from a sinner and the things of the world, a church member and a denominational goer. E muda você de pecador e das coisas do mundo, um membro da igreja e um frequentador de denominação, To a born again Christian. Filled with the Spirit, the life of God is flowing from you like sparks from an anvil. a um cristão que nasceu de novo, cheio do Espírito, a vida de Deus saindo de você, como faísca da bigorna. As you walk full of virtue and love and gentleness and the Holy Spirit moving, speaking, oh my. There you are. Enquanto você caminha cheio de virtude e amor e brandura, e o Espírito Santo movendo, falando, oh, que coisa! Aí está você. And with the what? Hearing the message, watching the pillar of fire, and the blessed assurance of passing from death unto life. No, therefore, no condemnation at all. E com o quê? Ao ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo e com a bendita segurança. Passei da morte para a vida. Note, portanto, absolutamente sem condenação. If our hearts condemn us not, then we have our petition. See, we know. Se nossos corações não nos condenam, então temos nossas petições. Vejam, nós sabemos. But if sin is in our heart, then it condemns us. We just might as well not even start. See? Mas se o pecado está em nosso coração, então ele nos condena. É melhor nós nem começarmos. Está vendo? You've got to get free from sin. And the only way you get free from sin is get in Him. Você tem de estar livre do pecado e a única maneira que você pode ficar livre do pecado é entrar nele. That's the only covering there is for sin is Christ. Essa é a única cobertura que há para o pecado. É Cristo. Remember, the covenant blood is not recognized without the token. Lembre-se, o sangue do concerto não é reconhecido sem o sinal. You cannot, you will not, you say, well, I've been sanctified from things, that's not the token. Você não pode, você não o fará. Você diz, bem, eu fui santificado de coisas. Esse não é o sinal. It's the Spirit is the token, the Spirit of Christ upon you, believe it. É o Espírito que é o sinal, o Espírito de Cristo sobre você. Creia. Now, look, the Word assures us of the promise. Agora olhe, a palavra nos assegura da promessa. So all these are texts, I'll sit down here. Just keep on preaching all day, looks like, see on it, see? Todos esses são textos que tenho anotado aqui. Parece que daria para pregar o dia todo, vejam, sobre isso. Estão vendo? The Word assures us of the promise because it is the promise. A palavra nos assegura da promessa porque ela é a promessa. Amen. The Word is the promise and the Word is the God and the Word is ours. A palavra é a promessa e a palavra é Deus e a palavra é nossa. And we become the Word and the Word becomes us. E nós nos tornamos a palavra e a palavra torna-se nós. If you abide me in my Word and you, then it just becomes one great big family, see? Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, então vejam, isso se torna uma grande família. Vem? It assures us because why? What's part of us? Amen. See?
It becomes part of us. Ela nos assegura. Por quê? Bem, é parte de nós. Estão vendo? Estão vendo? Vejam, ela se torna parte de nós. What a text. All right. Assures us a promise. Que texto! Muito bem. Assegure-nos a promessa. The token is the sign that the purchase has been made and been accepted. O sinal é o indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita. Now, you can't get the token from the railroad fare until you pay the price. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que se pague o preço. And you know where you go to pay the price? Just pay it. That's right. What? Believe it. Accept it. E a única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo. Correto. Como? Crendo nele. Aceitando-o. Full obedience to the whole Word of God will entitle you to the token. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dá direito ao sinal. Full obedience, not the part of it, as far as your denomination goes, but all of it. Obediência completa. Não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Full obedience to the Word, which is Christ, brings you into Christ. Obediência completa à palavra que é Cristo traz você para dentro de Cristo. Now, what if you just all in but your feet hanging out? Agora, e se você estivesse todo dentro, mas seus pés para fora? What if it's all in with hands hanging out? E se você estivesse todo dentro com as mãos para fora? Most all of it's in, but the heart hanging out. See? A nossa maioria dentro, mas o coração fora? Está vendo? Está vendo? The heart's in the world yet, see, but we don't do that. O coração ainda está no mundo? Está vendo? Porém, nós não fazemos isso. Full, complete obedience puts you in the Word one. Plena e completa obediência faz de você e a palavra um. You believe it every bit. And all of it's in you. And you watch it working through you. Você crê nela em cada pedacinho e ela toda está em você e você a observa operando através de você. You don't go about with a bunch of carrying on. See? You're a Christian. Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso. Está vendo? Você é um cristão. No matter what anybody says, they'll never touch you. You're in Christ. You're safe as you can be. Não importa o que alguém diga, isso nunca lhe tocará. Você está em Cristo. Você está o mais seguro possível. When death knocks at the door, it has no hold. Says, not at all. Why? It's just stepping out of here into there. Quando a morte bate na porta, ela não tem controle. Veja, de modo algum. Por quê? É só o passar daqui para lá. Age means not a thing. You done passed from age. You're in eternity. Because you're in Him, He's eternal. Idade não significa nada. Você já está além da idade. Você está na eternidade, porque você está nele. Ele é eterno. Don't mean a thing. Whether you're young, old, middle age, or whatever you are. Não significa nada. Queira você seja jovem, velho, de meia idade, ou seja o que você for. Pretty, ugly, short, fat, what? No matter. Doesn't. Bonito, feio, baixo, gordo, o que for, não importa coisa alguma. Não importa. You don't go around and all these other things. You done passed from that. You're dead. Você não vai por aí e todas essas outras coisas, você já passou disso. Você está morto. Your life is hid in God through Christ. You're sealed in there by the Holy Ghost, walking in Christ. Amen. Sua vida está escondida em Deus através de Cristo. Você está selado aí pelo Espírito Santo, caminhando em Cristo. The only object you see is Christ. That's all. That's all you walk. Oh my. O único objetivo que você vê é Cristo. Isso é tudo. Essa é a única coisa. Você caminha, mas ó, que coisa! No wonder we sing a song, fill my way every day with love as I walk with the heavenly dove. Não é de se admirar que costumávamos cantar aquele pequeno hino. Enche a cada dia meu caminho de amor, enquanto eu caminho cada dia com a pomba celestial. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my. Permite-me seguir todo o tempo com um hino e um sorriso. Enche meu. Let me be a brother. Let me live the example of what Christ said a man should be. Deixa-me ser um irmão. Deixa-me viver o exemplo do que Cristo disse que um homem deveria ser. Let me be a brother to a brother to a sister. Deixa-me ser um irmão a um irmão a uma irmã. Let me be a minister to the ministers. Let me be an example of examples. Deixa-me ser um ministro aos ministros. Deixa-me ser um exemplo dos exemplos. Let me show to the world that this word is Christ. Deixa-me mostrar ao mundo que esta palavra é Cristo. The only way I can do it is come into Him because I can't do it myself. You can't do it, but let the word in you become one, then it lives itself out. A única maneira de eu poder fazer isso é entrar nele, porque eu não posso fazê-lo, eu mesmo, você não pode fazê-lo. Porém, deixe que a palavra e você tornem-se um. Então ela mesma se manifesta. You are a walking epistle of Jesus Christ when He's got complete control of you to make every word. Você é uma epístola viva de Jesus Cristo, quando Ele tiver controle completo, controle de você para fazer cada palavra. If He comes this way, I want to do this, and you say, no, I don't believe that. See, you're not in the Word yet.
Se ele vem desta maneira, eu desejo fazer isto. E você diz, não, eu não creio nisso. Veja, você ainda não está na palavra. Vê? Full. Now what? Fully obedience to the whole Word of God entitles us to the token. Completa. Agora, observe. Completa. Agora, obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Then, when we pray, we must have the token to present with our prayer. Então, quando nós pagamos, oramos, nós devemos ter o sinal para apresentar com a nossa oração. If you say, I pray, Lord, but really I haven't, well, might as well stop. Você diz, eu oro, Senhor, mas realmente não tenho... Bem, você não tem, melhor já parar. See, go ahead first and get the token. See, because that token's what you recognize. See, that's it. Veja, vá primeiro conseguir o sinal, veja, porque esse sinal é o que ele reconhecerá, está vendo? Sim, Senhor. When we pray, then we must present the token. Quando nós oramos, então devemos apresentar o sinal. Lord, I have obeyed you fully. I've repented of my sins. I feel that you have forgiven me. Senhor, eu te obedeci completamente. Eu me arrependi de meus pecados. Sinto que tu me perdoastes. I've been baptized into the name of Jesus Christ. The Holy Spirit is upon me. Fui batizado no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está sobre mim. Now, I have need of certain things for your glory. Lord, I ask for it. It's mine. Agora eu tenho necessidade de certa coisa para a tua glória. Senhor, eu te peço isso. É meu agora. Then something anchors back there. Sure. Então tem algo que ancora aqui atrás. É seu. Then it's all over. It's all over, settled. Isso dá conta do assunto. Então está tudo terminado. Está tudo terminado. Está resolvido. I ask for this. I ask for it. I must have it. See? Eu peço isto. Eu peço isto. Preciso recebê-lo. Vê? Vê? I want it for your glory. See? Then he just gives it to you. Then you know it's yours. Eu desejo isto para a tua glória. Vê? Bem, é isso. Então ele simplesmente dá isso para você. Então você sabe que é seu. That's what it is our children and so forth. We apply the blood. Believe it. That's all. Essa é a maneira que é nossos filhos. E assim por diante nós aplicamos o sangue. Cremos. Isso é tudo. All right. What does he do then? When you can present the token with your prayer, it shows that you have fully come to obedience to the whole Word of God. Muito bem. O que ele faz então? Quando você pode apresentar o sinal juntamente com sua oração, isso mostra que você chegou à obediência completa de toda a palavra de Deus. When you got the token, it shows that you have obeyed every word. Quando você tem o sinal, isso mostra que você obedeceu toda a palavra. Then you and the Word are one. You're only asking for the thing that you are. Então você e a palavra são um. Você unicamente está pedindo pelo que você é. Está vendo? Está vendo? Then, well, you know, if I say to this, hand, you obey me. Reach out for that handkerchief, it doesn't. Então, ora, você sabe. Se eu digo a isto, mão, obedece-me. Pegue esse lenço. Ela o faz. See? Hand obeyed me. Well, it's part of me. See? Veja, a mão me obedece. Por quê? É parte de mim. Está vendo? Then when you and the Word becomes one, every promise. Amen. Glory to God. Every promise is yours. It obeys you. Então, quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Ela o obedece. Then you want to watch what you want to do. Então você vai querer ser cauteloso com o que deseja fazer. You would put your hand in the fire and just say, Stevie, do it. Oh, no. See. Você não colocaria sua mão no fogo só para dizer, vejam eu fazer isso. Oh, não. Vê? But if there's something in that fire I got to reach for, it'll obey me. Amen. That's right. Mas se houver algo no fogo que eu tenha de pegar, ela me obedecerá. Está vendo? Está vendo? Isso mesmo. See, you want to watch what you're doing. Veja, você vai querer ser cauteloso com o que fizer. And that's the reason the Holy Spirit sparingly get out and things, you know what I mean? Essa é a razão pela qual o Espírito Santo concede escassamente e coisas assim. Você sabe o que quero dizer. Because a real servant of God don't show off with it, you see. That's making a show. Porque alguns você não vai querer. Um verdadeiro servo de Deus não faz exibição com ele. Veja você. É isso. Isso seria fazer um espetáculo. When we pray, we present the token, it shows we have fully obeyed. Quando oramos, apresentamos o sinal, ele mostra que obedecemos completamente. Paul tells us that the blood speaks. Paulo nos diz que o sangue fala. That anyone knows that the blood is actually itself can't speak.
It's a chemistry. Is that right? How many knows that? But how many knows that the blood speaks? Pois qualquer um sabe que o sangue mesmo, na realidade, não pode falar. É uma química, está certo? Quantos sabem disto? Mas quantos sabem que o sangue fala? If you want to put that down, Genesis 4:10. Se você quiser anotar, Gênesis 4:10. God said, what about your brother? Said his blood cries from the earth against you. Amen. Is that right? Deus disse, e o teu irmão? Disse, o sangue dele clama da terra contra você. Amém. Está correto? His blood is speaking. Amen. Hallelujah. O sangue dele está falando. Aleluia! God said, what about him? He said, I'm my brother's keeper. Deus disse, onde está ele? Ele disse, sou eu o guardador de meu irmão? And his blood's crying out. His blood's crying out. Disse, o sangue dele está clamando. O sangue dele está clamando. It's a token. It's a token that he'd been killed. His blood was crying out against him. É um sinal. É um sinal que havia sido morto. Seu sangue estava clamando contra ele. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair? When the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.